dia, terça-feira, 14 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. Os números do Ministério da Saúde mostram 12 capitais brasileiras em situação de emergência, quando a expansão da Covid-19 está 50% acima da média nacional. Manaus tem a pior situação e pode indicar um triste destino para tantas regiões do país. A cidade já precisou receber reforço de equipamentos e esta semana chegam médicos e enfermeiros voluntários. E o que é pior, a doença começa agora a chegar à população mais carente. Começou na classe média, quando os doentes lotavam os hospitais particulares, depois lotaram os públicos e agora já é difícil achar leito vago. Segundo as autoridades de saúde, só um reforço no isolamento social pode segurar esse crescimento rápido dos casos. Só sair de casa se for essencial, usar máscara de pano para isso, lavar bem as mãos. A gente vai mostrar como o distanciamento já está dando resultado e as mudanças com as quais a gente vai ter que conviver por algum tempo. Novas formas de entrar no supermercado. Mas isso é já já. Você manda a sua pergunta pelas redes sociais usando a hashtag Pergunta Corona, tudo junto. Quem está conosco hoje é o infectologista Daniel Prestes e o pneumologista Carlos Jardim. E a gente começa esse programa com a essência do nosso combate ao coronavírus, tirando as suas dúvidas com algumas perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona. Doutor Daniel, doutor Carlos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. As perguntas são simples e eu acho que quanto mais simples, mais gente a gente atinge com as respostas. Por isso eu pediria a paciência de vocês. A pergunta da Sheila. Tenho 43 anos, sou transplantada. Rins. Tomo imunossupressores e sou hipertensa. Estou muito preocupada, pois a minha filha continua saindo de casa para trabalhar. Como devo proceder nesse caso? Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Acho que essa é uma pergunta muito boa. Então, em primeiro lugar, qualquer pessoa que tem uma doença crônica, uma condição crônica, ela não deve abandonar o seu tratamento. Então, manter o seu tratamento é fundamental. A pessoa que eventualmente vai ser exposta a alguém que pode trazer o vírus para casa ou que pode adoecer, tem que tomar cuidados em casa. Então, todas as medidas de higiene devem ser tomadas, né? Então, lavar as mãos, higienizar as mãos, eventualmente trocar de roupa quando chegar em casa, se a pessoa eventualmente foi exposta a algum lugar que ela não sabe exatamente o que aconteceu, e manter esse convívio dentro das regras de higiene. Mas a dona Sheila precisa ficar trancada num quarto, por exemplo? Não, ela não precisa ficar trancada num quarto. Acho que é importante ela conversar com a filha para saber como a filha está. Então, por exemplo, se a filha começar a ter sintomas, aí talvez a coisa já mude de figura e outros cuidados devem ser tomados. Vamos detalhar ao longo do programa mais detalhes de o que fazer para se proteger quando você volta para casa. Você tem que sair para trabalhar. Quando você volta para casa, o que fazer? Vamos esmiuçar um pouco mais isso. A outra pergunta agora é da Maria de São Luís, Maranhão. Minha filha começou a apresentar febre e passou. Porém, após 15 dias, ela perdeu o paladar e o olfato. A gente vem falando muito disso aqui, né? Como perda de paladar e olfato são sintomas que estão surgindo agora para a Covid-19. Isso é uma sequela dessa febre que passou já, depois de 15 dias, ou é um sintoma do coronavírus? Porque apareceu 15 dias depois da febre. Sim, nós sabemos que a perda do paladar e do olfato, ela está relacionada com os casos de coronavírus, né? Já existem algumas publicações tentando relacionar esses sintomas com a infecção pelo coronavírus. Então, sim, esses sintomas devem ser um sinal de alerta para uma possível infecção por coronavírus atual, que talvez não tenha tido a ver com a febre inicial dela, ou pode ser até uma manifestação tardia de uma infecção por coronavírus, o que não é tão frequente. Porém, é importante que, já que nós sabemos que essas manifestações, como perda de paladar e perda de olfato, estão relacionadas com infecção por coronavírus, que essa filha mantenha-se em casa, tá, respeitando as medidas de isolamento domiciliar e que preste atenção na evolução desses sintomas, tá, e que, a princípio, se mantenha em casa e não procure o serviço de saúde se forem só esses os sintomas e que só procure o serviço de saúde se ela apresentar uma piora importante, principalmente com falta de ar. É que, veja só, ela ficou ela teve febre, passou, mas depois de 15 dias, e o prazo da doença é 14 dias, 15 dias, ela começou a sentir a perda do paladar e perda do olfato. Não necessariamente ela tem a doença ainda.
O sintoma que só apareceu agora. Exato. Mas ela já pode não ter a doença. Isso pode acontecer, tá? Pode ser que ela esteja manifestando tardiamente um sintoma, mas o que nós vemos normalmente com a perda de paladar e do olfato é que são sintomas de fase aguda da doença. Portanto, eu não consideraria para esse caso que a febre inicial tenha sido relacionada obrigatoriamente a um evento de coronavírus e que esses sintomas agora são realmente sintomas em que ela não deva se preocupar pelo fato dela já ter passado os 14 dias, tendo em vista que atualmente nós sabemos que nós temos outros vírus respiratórios circulando, vírus respiratórios endêmicos, que podem ter justificado essa febre inicial lá há 15 dias atrás e agora ela pode ter entrado em contato com o coronavírus recentemente e esses sintomas de perda de paladar e perda de apetite podem inclusive ser sintomas precoces da doença e ela vem apresentar os sintomas mais típicos daqui a pouco. Portanto, a importância dela se manter em vigilância e isolamento domiciliar. Prestando atenção principalmente na questão da falta de ar e do cansaço fora do normal, que são sintomas importantes também. Isso. A gente vai continuar respondendo ao longo de todo esse programa as suas perguntas que chegam pelo nosso Pergunta Corona, #Pergunta Corona pelas redes sociais, tudo junto. A gente começou o combate de hoje falando da situação em Manaus, onde os hospitais já estão pedindo socorro. As autoridades dizem que, neste momento, só ficar em casa funciona para tirar a pressão em cima do sistema de saúde. Mas como explicar esse tirar a pressão do sistema de saúde? Como explicar esse ficar em casa ajuda? A gente tem uma ilustração aqui no nosso telão que mostra o papel que apenas uma pessoa tem para espalhar todo o vírus. Perceba só, a gente sabe que a taxa de transmissão dessa doença é de 1 para 3. Ou seja, uma pessoa transmite para 3 pessoas. Então, imaginando que essa pessoinha aqui estava doente, contaminou outras 3, que poderão contaminar outras 9, daqui vem para 27 e dali para 81 pessoas, podendo continuar até 243 pessoas contaminadas ao longo de toda essa cadeia de transmissão. Tanta gente contaminada assim aparece neste modelo que nós construímos, nesta curva. Essa curva que cresce muito rápido, sobe muito, o que a gente chama de uma subida exponencial. Isso significa que tem muita gente sendo infectada ao mesmo tempo. Essa linha preta que corta essa curva que cresce muito rápido representa a capacidade do sistema de saúde, como atender todo mundo. Quem está daqui para cima poderá ter problemas para receber tratamento. Vai faltar leito, vai faltar equipamento, poderá até faltar médico. Agora, voltando para o telão, se a gente tirar algumas pessoas dessa cadeia de transmissão, ali, por exemplo, essa pessoa trabalhou de casa, olha quantas pessoas deixaram de ser infectadas. Se a gente tira uma outra pessoa nesta grande cadeia de transmissão, essa pessoa deixou de viajar, mas um tanto de gente deixa de ser infectada. E tirando mais uma, essa que deixou de sair à noite, não quis ir naquela festa, outras tantas pessoas deixaram de ficar doentes. Se a gente tinha 243 pessoas contaminadas, infectadas ali, agora a gente tem bem menos. Exatamente porque apenas 3 pessoas deixaram de sair, ficaram em casa, obedeceram à regra do isolamento. Apenas 3. Com isso, a gente tem esse outro gráfico aqui. A gente consegue transformar essa grande curva nessa curva mais baixa aqui, uma curva mais suave. Repare, a gente achatou a curva. A velocidade de expansão de casos é menor e ocorre ao longo de mais tempo. Isso dá chance de o sistema de saúde se preparar para receber todo mundo num ritmo mais lento. Ou seja, pelo que dizem as autoridades de saúde, só o isolamento é a chance de todos conseguirem atendimento, todos conseguirem entrar com segurança e receberem um atendimento de qualidade nos hospitais. Mas se a gente não fizer o isolamento e a curva ficar assim, acima do limite, não vai ser possível atender todo mundo. E o que as autoridades de saúde dizem? Vamos sofrer com a doença e com o atendimento ruim. O que chama atenção também é que a gente consegue, e isso o governo está tentando fazer agora, elevar essa capacidade de atendimento da rede pública e da rede privada também. Como? Colocando mais leitos, colocando mais médicos, comprando máscaras no mundo inteiro. Mas é possível, e eu pergunto isso a vocês, doutores, é possível neste momento, no meio da pandemia, tentar elevar essa capacidade do sistema de saúde agora? Dá tempo de fazer isso?
Olha, eu acho que as duas coisas têm que ser feitas concomitantemente. Então, na tentativa de aumentar a quantidade de insumos e recursos para esses pacientes que vão ser atendidos, mas, de qualquer forma, essa medida isoladamente não vai conseguir suprir a carência dos serviços de saúde e conseguir atender a demanda toda da população. Então, junto com essa medida, e mais importante ainda, são as medidas de restrição e isolamento social. É a parte que a população tem que fazer, essa é a nossa parte. Casa. Exatamente. Acho que é um ótimo gancho. Essa explicação foi muito clara, né? Acho que todo mundo consegue entender esse conceito. E exatamente isso que o Daniel falou. Acho que é importante que, enquanto as autoridades trabalham para melhorar a capacidade do sistema de saúde, isso não é rápido. O que é mais fácil é diminuir a demanda via esse controle e esse distanciamento, as medidas que o governo recomenda para que a gente não contamine os outros. O senhor elogiou aqui o esquema e a gente tem que dar os créditos aqui. Essa brincadeira que a gente fez aqui foi graças, claro, à nossa cenografia muito talentosa que montou o hospital e as curvas, mas foi inspirada num artista japonês, o nome dele é Keta. Ele publicou na internet esse modelo de curva entrando no hospital, a curva achatada e a curva mais elevada batendo aqui. Você vê? Foi um artista japonês, ou seja, também no Japão existe essa preocupação, também na Europa existe essa preocupação, também nos Estados Unidos existe essa preocupação. E o remédio é sempre o mesmo, o isolamento social de todas essas pessoas. Mesmo que lá a gente tenha países mais ricos e que tenham capacidade de receber melhor os pacientes nos seus hospitais, nos seus sistemas de saúde. Aqui no Brasil a gente tenta levantar essa capacidade de atendimento, mas tem que lembrar uma coisa, e isso me chocou muito ontem na entrevista coletiva do Ministério da Saúde. Por exemplo, nós temos neste momento 4.000 equipamentos de respiração, os respiradores, quebrados. Como é que a gente deixa 4.000 respiradores no Brasil inteiro quebrados e só conserta às vésperas de uma pandemia? Não estou dizendo que é um problema deste governo, é um problema histórico do nosso sistema de saúde, mas a gente tem que ter mais agilidade para isso, não é possível, doutor? Sem dúvida. Acho que assim, a manutenção de um sistema funcionando e preparado para eventuais contingências é super importante. Mesmo que não estivéssemos nesse momento agora dessa pandemia, eventualmente existem, né? Todos os anos a gente tem, eventualmente, os desastres naturais, as enchentes, eventualmente tem um pico, no caso, por exemplo, de leptospirose. Você precisa estar preparado para atender essas pessoas, né? Então, realmente, essa manutenção, planejamento, imaginar cenários é super importante. E nos pega no meio de outras doenças que estão acontecendo no país e que sempre acontecem. Nesse momento é dengue, a temporada de gripe está chegando agora. Sinceramente, na experiência de vocês, a gente vai conseguir dar conta de tudo isso? Olha, se nós não respeitarmos as medidas de isolamento domiciliar, as medidas de isolamento social que estão sendo orientadas, né, pelas autoridades governamentais, muito provavelmente não, tá? Por quê? Porque nós sabemos, e nós temos inclusive estudos que são baseados até nesse modelo gráfico que você mostrou, que se o isolamento domiciliar precoce não for adotado, ou se as pessoas não aderirem, a capacidade de leitos, aqui eu estou falando principalmente de leitos de unidade de terapia intensiva, inclusive tem um infectologista, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Dr. Júlio Croda, que ele mostrou bem no último paper dele, que foi publicado essa semana, recentemente, que se nós não respeitarmos as medidas de isolamento domiciliar, nós podemos ultrapassar em 230% a nossa necessidade, a ocupação da nossa capacidade dos leitos de UTI. Ele se restringe principalmente à área metropolitana de São Paulo. Então, quer dizer, o coronavírus, junto com as outras viroses respiratórias que estão na época de sazonalidade, que também muitos pacientes também vão requerer leitos de UTI, muito provavelmente nós não vamos conseguir. A gente vai entrevistar, coincidência, a gente vai entrevistar daqui a pouco o professor Júlio Croda, exatamente para explicar um pouco mais isso. O Amazonas registrou ontem 69 novos casos confirmados da Covid-19. Deixa eu guardar o hospital aqui que está em cima da mesa, agora que eu percebi. O sistema de saúde está perto do limite, por isso foram mobilizados reforços para a região. Hoje devem chegar a Manaus 10 enfermeiros e 7 médicos que fazem parte da Força Nacional do SUS. Parece pouca gente, mas
toda ajuda, qualquer ajuda é fundamental nesse momento. E na quinta-feira, um grupo de voluntários convocados pelo Ministério da Saúde. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Daniela Branches, que tem os detalhes de toda essa ajuda que Manaus está começando a receber. Daniela, bom dia. Oi, Márcio, bom dia para você e para todo mundo. É exatamente isso. Na verdade, a ajuda agora está vindo de várias partes do país, né? A gente vai receber aqui no estado do Amazonas 2 turmas de profissionais de saúde que vão se unir aos profissionais que já estão trabalhando nessa luta contra o novo coronavírus. A gente já tem comentado, por exemplo, a chegada que estava prevista entre esta segunda e esta terça-feira dos profissionais cadastrados no programa Brasil Conta Comigo do governo federal. A gente está tentando confirmar se eles já chegaram ao estado, quando eles devem começar a trabalhar. E a outra turma é exatamente essa que você falou, que é uma turma de 10 enfermeiros e 7 médicos que fazem parte da Força Nacional do SUS e que devem chegar agora ao estado, e eles então vão fazer parte, trazer a experiência que eles têm aí, é como se fosse uma força-tarefa de quem já tem experiência em crises hospitalares. Então eles vão trazer essa experiência para contribuir também por aqui. Agora, além disso, Márcio, o governo do estado está instalando um gabinete de crise hospitalar que está contando com a experiência de especialistas do Hospital Sírio-Libanês. E está sendo aí liderado por um médico especialista em medicina de desastre, que já estava inclusive trabalhando aqui no estado do Amazonas por 6 meses, tentando melhorar o sistema de atendimento nos principais pronto-socorros aqui da cidade de Manaus. E que agora está focando o trabalho na organização de resposta rápida ao atendimento de pacientes da Covid-19 aqui no estado do Amazonas, que segue aí, Márcio, com o maior coeficiente do Brasil em relação a infectados. São 287 por 1 milhão de habitantes. E até o momento, o Amazonas tem 1.275 casos confirmados de Covid-19 e 71 mortes. Márcio. É muito preocupante. Daniela, te agradeço muito. Pela segunda vez você entra no nosso programa, ontem e hoje. Muito obrigado pela sua participação. O Amazonas é uma preocupação e Tocantins parece ser uma exceção no Brasil. É o único estado onde não houve nenhuma morte por Covid-19. E agora o governo do estado decidiu afrouxar as medidas de isolamento. A repórter Josielma Santana explica o que foi levado em conta para que isso fosse feito. Josielma, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Olha, é uma decisão polêmica, principalmente se a gente levar em conta que o contágio segue crescendo em outros lugares. Mas está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que sugere que as medidas sejam revistas aos poucos com base nos resultados que o isolamento promove. No decreto, Márcio, o governador Mauro Carlessi do DEM, presidente do Comitê Gestor da Covid-19, disse que o Tocantins foi o primeiro estado do norte do país a implantar as medidas de prevenção, monitoramento, controle e combate ao novo coronavírus, antes mesmo que aparecesse o primeiro caso. Com isso, o governador recomendou a liberação, a partir de hoje, do funcionamento dos estabelecimentos comerciais que fazem atividades e serviços não essenciais. A medida engloba todo o comércio que estava fechado por causa da pandemia do novo coronavírus. Essa decisão foi tomada 30 dias depois de ser decretado estado de emergência e de calamidade pública aqui no Tocantins. Foram confirmados 26 casos da Covid-19, sendo 13 homens e 13 mulheres. Palmas é a cidade com maior número de pacientes, 16. É o único estado do país que não teve registro de morte. Segundo o governo, permanecem proibidos o transporte de passageiros entre municípios e as visitas nas unidades prisionais. As aulas na rede pública da educação também continuam suspensas. Cabe aos municípios determinar quais setores do comércio poderão abrir, desde que controlem o acesso para evitar aglomerações, estimule a lavagem das mãos, o uso de álcool em gel 70% e a etiqueta respiratória. Os prefeitos, Márcio, vão ter que obrigar também o uso de máscaras onde tiver maior circulação de pessoas. Márcio. É isso, Josielma. O próprio Ministério da Saúde diz que os estados que têm menos casos, menos registros, não só os estados, mas também os municípios que perceberem que tem menos casos da doença, os hospitais estão funcionando direitinho, tem leitos sobrando, tem equipamentos, eles podem modular, o que o Ministério chama de modular esse isolamento, afrouxar um pouco as regras ou apertar se as coisas começarem a sair do controle. A questão é,
tudo é muito rápido, tem que ser feito com muita atenção. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto com os nossos 2 médicos aqui daqui a pouquinho. Joselma, muito obrigado pela sua participação, bom dia para você. Porque ontem, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, ele listou os critérios para que os países possam ou não afrouxar as suas regras de isolamento social. Ele chamou, inclusive, atenção para o desafio de combater a doença entre as populações mais pobres. Tedros Adhanom voltou a dizer que restrições à circulação de pessoas em países com população pobre, onde muitos dependem do trabalho diário para comer, são mais complexas do que em países ricos. Ele pediu que cada governo avalie a situação do seu país e proteja todos os seus cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. Tedros Adhanom reforçou os critérios que os governos precisam levar em conta antes de suspender lentamente as restrições à circulação de pessoas. A transmissão precisa estar controlada. O sistema de saúde deve ser capaz de testar, isolar e tratar todos os doentes e rastrear seus contatos próximos. Os riscos de surtos em contextos especiais, como asilos, devem ser minimizados. Medidas preventivas em locais de trabalho e escolas, por exemplo, têm que ser adotadas. Os riscos de importação de casos devem ser administrados. As comunidades precisam ser completamente educadas, engajadas e capacitadas para se ajustarem ao que chamou de nova norma. É claro que a Organização Mundial de Saúde tem um padrão elevadíssimo e é isso que ela cobra de todos os países, mesmo sabendo das dificuldades que alguns países têm para ter, por exemplo, equipes de saúde para controlar, monitorar todas as pessoas doentes, todos os contatos que aquelas pessoas doentes tiveram. É uma pergunta difícil, eu sei, mas o senhor acha arriscado, neste momento que a gente nem começou a ver um crescimento exponencial dos casos, a gente não sabe ainda como vai ficar a curva, se a gente conseguiu achatar ou não, a gente começar a flexibilizar esse isolamento? Qual é a sua opinião, doutor? Olha, Márcio, acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente, desde o começo, tem discutido qual é o equilíbrio entre o controle da doença propriamente, o impacto que isso tem na vida das pessoas, em primeiro lugar, e na economia, e o impacto econômico que essas medidas têm. Então, isso e as duas coisas são importantes. Os dois pratos da balança são fundamentais. São fundamentais, exatamente. Então, eu acho que esses critérios, eles começam a jogar luz sobre algumas coisas. Então, a capacidade do sistema de saúde, ter dados mostrando que a transmissão naquele determinado lugar está um pouco mais controlada. E o que eu acho que nós precisamos ainda, isso é fundamental, é que nós consigamos produzir dados nossos, né? Então, fica bem claro que, assim como a doença não é igual para todos os indivíduos, a maneira como a doença se impõe em determinados lugares não é a mesma, né? Então, por exemplo, ontem eu estava ouvindo um médico norte-americano discutir sobre a questão dos ventiladores em Nova York. Seattle, que é do outro lado, né, na outra costa dos Estados Unidos, mandou ventiladores para Nova York, porque eles não estão precisando de todos os ventiladores que eles têm lá e conseguem emprestar para onde está precisando. Então, essa questão do relaxamento, ela depende muito de dados confiáveis para que a gente possa tomar decisões. Mas a gente tem esses dados confiáveis? A gente não está conseguindo testar como deveríamos testar? Infelizmente não, né, Márcio? Isso já está bem claro que nós temos uma subnotificação, né, dos casos, que nós não temos testes suficientes, por enquanto, para fazer uma testagem ampla e trazer dados fidedignos, tanto de números de casos confirmados e até mesmo quanto o número de mortes. Então, acho que é sim um pouco temeroso falar em flexibilização nesse momento, principalmente porque nós sabemos que os dados que nós temos atualmente talvez não representem a realidade, né? Principalmente quando a gente percebe que a gente não está conseguindo fazer o isolamento como deveríamos fazer, na tal taxa de 70%, que seria o ideal para baixar a transmissão. De 1 para 3 seria de 1 para 1. A gente não está conseguindo reduzir isso em lugar nenhum do país. Agora, a experiência é importante nesse momento, doutor. O senhor, como pneumologista, tem acesso, maneja respiradores. A gente viu que Manaus está com problema de receber respiradores. Eles já receberam 20 respiradores do Ministério da Saúde. Fortaleza recebeu outros 30 respiradores. Macapá recebeu 10 respiradores, todos enviados pelo Ministério da Saúde, que centraliza esse envio desses equipamentos
máscaras, respiradores, até voluntários, médicos, enfermeiros, para onde mais precisa. É difícil mexer no respirador? Qual é a delicadeza, digamos, que tem que ter para você operar essa máquina da maneira certa e salvar a vida de um paciente? Claro. Acho que esse é um ponto também muito importante. Então, temos alguns comentários. Então, em primeiro lugar, imaginar que um leito de UTI simplesmente é uma cama hospitalar em que você liga um indivíduo a um aparelho que vai fazer as vezes do pulmão, é um jeito muito simples e incorreto de ver o que é um leito de UTI. Então, uma unidade de terapia intensiva é justamente um lugar onde a pessoa vai ficar monitorizada. Então, a gente tem dados a todo instante daquela paciente, e este paciente vai ser cuidado por uma equipe. Não é só a máquina. Não é só a máquina. Então, você precisa de profissionais de saúde capacitados, médico, enfermeiro, técnico. Existe uma estrutura física apropriada para aquilo, para aqueles cuidados. Então, a alimentação do paciente pode ser diferente. Ele pode precisar de diálise enquanto está no ventilador mecânico. Então, quer dizer, é uma estrutura extremamente complexa. Mas e qual é o segredo do ventilador mecânico? Isso. E o ventilador mecânico especificamente... A gente pode chamar de respirador também? Pode chamar de respirador. Ele tem um papel importante em oferecer para aquela pessoa, naquele momento que ela precisa. Então, tentar fazer uma analogia bastante básica. Uma pessoa que quebra a perna, ela pode andar sozinha com dificuldade, ela pode andar sozinha com a ajuda de uma bengala, ela pode precisar de um andador, ela pode precisar de 2 muletas, ela pode precisar de uma cadeira de rodas. Então, para você ajudar aquela pessoa, você tem um determinado tipo de assistência que você vai dar para ela. E regular o ventilador tem justamente a ver com isso. Como você vai auxiliar aquela pessoa naquele momento a ter a função respiratória auxiliada. E se a gente regular errado, a gente pode fazer mal para a pessoa. Então, é como se você fosse fritar alguma coisa e passasse do ponto, você queima a comida. Então, não é simplesmente ligar a pessoa no ventilador e colocar um botão que faz tudo sozinho. Porque depende da pressão que você lança do oxigênio ali dentro daquele pulmão, é isso? São muitas variáveis. Então, assim, você tem pressão, que é uma variável, então você coloca o ar para dentro, quando o ar sai do pulmão da pessoa, fica num determinado nível, existe a quantidade de oxigênio que você regula também. Então, são algumas variáveis e combinações que precisam ser ajustadas para cada indivíduo. Se a pessoa não tiver o olho, se não tiver o treinamento para entender o que aquela pessoa precisa naquele momento, pode fazer mal. E por isso eu queria reforçar aqui aquilo que a gente já falou ontem, doutor. Não é só mandar o voluntário para lá, mas esse voluntário precisa passar por um treinamento até para saber mexer no ventilador, até para saber viver um clima de UTI, até para entender aquela região que ele está. Não é simplesmente pegar um médico de São Paulo, jogar no Amazonas, que vai fazer milagre. Sim, acho que até antes mesmo de saber mexer no ventilador, que é uma etapa super importante, porque ele vai estar lidando com um paciente grave em ventilação mecânica, mas antes disso, ele precisa saber minimamente as medidas de precaução individuais que ele mesmo tem que adotar dentro daquele sistema de saúde para que ele não amplie a disseminação intra-hospitalar. Então, ele tem que saber as etapas de paramentação, as etapas de desparamentação, higiene, as etapas de higiene de mão, quando que ele deve higienizar as mãos, em quais momentos da paramentação e desparamentação esse indivíduo tem que usar o álcool gel. Então, assim, tem momentos até com situações mais simples do que mexer num ventilador mecânico, que aí já é algo bem específico, né, e que requer até um treinamento muito mais detalhado, né, essas etapas que vêm antes, que podem, inclusive, piorar a disseminação do vírus no ambiente hospitalar. Vários grupos de cientistas analisam os números da pandemia aqui e no mundo para projetar cenários. O que todos os estudos têm em comum é prever uma explosão de casos e falta de leitos se não forem mantidas algumas medidas como as de distanciamento social. Eu converso agora com o infectologista Júlio Croda, que está acompanhando esses trabalhos e orientando o Ministério da Saúde. Bom dia, doutor Júlio. Já falamos do seu nome aqui na nossa conversa, agora finalmente vamos conversar diretamente com o senhor. O Ministério da Saúde já tinha dito, doutor Júlio, que o pico de casos poderia ser entre abril e maio aqui no Brasil. Mas no último domingo, o ministro Mandetta disse que seria entre maio e junho. Mudou realmente essa previsão? A gente está com mais tempo agora para preparar os hospitais? Exatamente. Assim, a análise de pico é bastante complicada
principalmente quando a gente institui as medidas de isolamento social. Se a gente tem as medidas efetivas, a gente não vai ver pico numa epidemia. A gente vai ver o achatamento da curva e a distribuição dos casos graves ao longo do tempo. É isso que a gente espera. Quanto mais achatamento da curva, menos pico essa curva vai fazer e a gente vai ter a distribuição ao longo do tempo. É importante ressaltar que a gente não tem uma previsão para o Brasil todo. Cada cidade, cada estado teve o primeiro caso em momentos diferentes, possui condições diferentes de transmissão e, portanto, cada cidade vai ter o seu perfil epidemiológico e um perfil de curva específica. Então, a gente pode ter cidades importantes como São Paulo, tendo pico antes ou tendo esse achatamento antes e distribuição dos casos antes, e cidades onde a epidemia chegou posteriormente, tendo esse impacto nos serviços de saúde posteriormente. A saúde fala que nós teremos surtos epidêmicos, não uma epidemia simultânea no Brasil inteiro, que é um país enorme, com diferentes climas, diferentes características, como o senhor falou melhor do que ninguém. Agora, também percebo uma diferença aí nos casos. A gente, quando estava com os casos estavam na China, na Ásia só, você não ouvia crianças ficarem doentes. Aqui no Brasil, muitos bebês já morreram, muitos jovens estão ficando doentes. Claro, a maioria ainda é de idosos, 74% dos casos de vítimas fatais dessa doença, pelos números do Ministério da Saúde, são de idosos. Mas aí eu pergunto, aqui a gente está percebendo grande diferença, seja nas pessoas mais atingidas pela doença, seja pelo espalhamento, o alastramento do vírus pelo país, de uma forma, num ritmo diferente do que a gente tinha na Ásia ou na Europa? Isso a gente precisa analisar com mais calma. O que a gente sabe desses jovens, principalmente que vieram a óbito, tinha um fator de risco importante que está sendo identificado, que é a obesidade. Então, a obesidade está associada a diabetes e hipertensão e, de alguma forma, é um fator de risco importante. Então, a maioria desses jovens, eles tinham obesidade. A dinâmica do vírus, a gente sabe que muda com o clima, com a densidade populacional. Aí, o que a gente tem observado é que, apesar de toda essa diferença no Brasil, a gente está tendo um comportamento, uma taxa de contágio muito similar ao que ocorreu na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Uma taxa de contágio em torno de 2 a 3, o que a gente é extremamente aceitável perante ao padrão desse vírus. Então, parece que todas essas condições diferenciadas no país, principalmente em relação ao clima, não teve um impacto na taxa de transmissão. Mas pelo que a gente já sabe, pelos números que temos até agora, mesmo com a falta de testes, que é um problema, imagino, para vocês fazerem os modelos de vocês, mas já é possível dizer se a nossa taxa de crescimento vai ser exponencial, se vai crescer muito rápido, ou se o isolamento que a gente está fazendo neste momento no Brasil inteiro, a pedido das autoridades, se a gente está conseguindo achatar a curva. Já podemos dizer se a gente vai ter esse impacto de maio, junho, muito forte ou mais suave? Então, nós estamos consolidando algumas análises que nós estamos fazendo essa semana. São análises extremamente importantes porque nós estamos avaliando síndrome respiratória aguda grave, que independe de testes. São pacientes com quadros pulmonares que se internaram nos estabelecimentos hospitalares. Então, analisando esse dado, você tira um viés importante, que é o desempenho de testagem. Analisando esses dados, nós estamos identificando, através de mobilidade dos aparelhos celulares, que uma taxa acima de 50% tem um impacto enorme na taxa de contágio e no controle da epidemia. As cidades e os estados, principalmente quando a gente analisou os estados com o maior caso da doença, como São Paulo e Rio, as cidades, e quando os estados atingiram essa taxa de 50%, houve uma redução do contágio e, portanto, o controle da epidemia. Então, o gráfico, que é bastante difundido nas redes sociais, que é o gráfico da diminuição dos números de casos, não se deu porque a gente tem mais pessoas infectadas e a gente atingiu imunidade de rebanho. Esse gráfico representa justamente as intervenções de isolamento social que estão sendo efetivas. Mas é bom salientar que nas 2 últimas semanas houve uma redução importante do isolamento, tanto no estado de São Paulo como no Rio. E isso é preocupante, né? Dr. Júlio Croda, muito obrigado. Infectologista, responsável por alguns cálculos que nos dão uma luz de como seguir no meio dessa tempestade. Muito obrigado pela sua participação aqui. Agora, doutor Daniel,
A gente já pode dizer, muito se dizer que o clima ia nos ajudar, porque aqui temos um clima quente, diferente da Europa, quando começou a surgir a epidemia, na China, que estava no frio também, no hemisfério norte. A gente está vendo que está crescendo o caso de uma maneira preocupante no Amapá, no Ceará, no Amazonas, tudo lugar quente. Quer dizer, esse vírus também gosta de lugar quente, também vai funcionar, também vai se espalhar com força aqui num país tropical como o nosso? Olha, Márcio, o que nós sabemos é que ele se prolifera melhor em ambientes mais frios, em condições mais frias, tá? Porém, nós não podemos afirmar que ele não se prolifera bem em ambientes como o nosso, como quente, os ambientes quentes, climas tropicais. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Manaus, né? É um exemplo disso. Então, apesar de ser um vírus que tem uma proliferação em ambientes que é melhor, uma proliferação maior em ambientes frios, claro. O ambiente quente, ele também consegue se proliferar e se proliferar bem, pelo visto. Então, quer dizer, o fator do clima tropical, pelo visto, não está nos protegendo até o momento. E a questão de jovens serem infectados, o senhor tem alguma opinião sobre isso, doutor Carlos? É uma característica nossa aqui, ou é uma doença que chega e pega uma população já fragilizada, com muitas doenças espalhadas aí pelo país? Então, de novo, acho que é muito importante nós buscarmos a produção de dados confiáveis, dados de cada lugar. O que a gente imagina é que, como existe um grande número de pessoas doentes, um grande número de pessoas enfermas, os jovens, em número absoluto, eles podem, sem dúvida, ser infectados, eles podem ter complicações, pode haver a existência de um fator de risco até então não tão claro, como, por exemplo, o professor Júlio falou da obesidade. Sim. Né? E também existe um certo viés, eventualmente, quer dizer, um vício, né, de análise, que alguns jovens podem ter acesso a sistemas de saúde ou podem ter sido vistos em hospitais em que eles foram atendidos e a gente registrou esses dados. Se nós tivéssemos os dados de tudo que realmente está acontecendo, nós poderíamos dar um peso maior ou menor para essa informação. Mas quando a gente tem uma visão muito limitada, às vezes a gente pode chegar a conclusões que não necessariamente correspondem à realidade. Nos Estados Unidos, sem medidas de isolamento, o número de mortos nessa pandemia poderia chegar a 2.200.000. A previsão assustadora do Imperial College de Londres foi lembrada pelo presidente americano Donald Trump em março, quando ele pediu que a população permanecesse em casa até o fim deste mês de abril. Mas a força-tarefa da Casa Branca no combate ao coronavírus confia mesmo nas projeções de uma outra universidade, essa americana. Deborah Birx e Anthony Fauci viraram os médicos da América. Eles aparecem todo dia na TV ao lado de Donald Trump. O presidente não toma decisões sem consultá-los. Em 30 de março, eles anunciaram que entre 100 mil e 200 mil americanos iriam morrer de Covid-19 até agosto. Basearam essa previsão nos dados do conceituado Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, que fica em Seattle. O modelo matemático usado pelo Instituto é considerado o mais preciso, mas no dia 5 de abril, o modelo baixou a previsão de mortes para 82 mil e 3 dias depois para 61 mil. Desde então, não mudou mais. Isso levantou dúvidas quanto à validade desse modelo, que prevê o pico da epidemia americana para 16 de abril. O Instituto usa dados da pandemia na China e na Europa para prever o que vai acontecer nos Estados Unidos. E esses dados foram mudando ao longo dos dias. As medidas de distanciamento social tiveram efeito na Espanha e na Itália, onde o número de mortes acabou ficando abaixo do previsto. Esses modelos matemáticos são dinâmicos, eles mudam em função de novos fatos, daí a variação nas projeções. Mas uma coisa é preciso enfatizar: esse modelo supõe que o distanciamento social seja respeitado nos Estados Unidos até o fim de maio. Se for relaxado antes, o número de mortos será muito maior. Em entrevista no fim de semana, o Dr. Christopher Murray, diretor do Instituto, que faz essas projeções, ele até admitiu que alguns estados americanos poderiam suspender o isolamento em meados de maio. Mas ele alertou: se isso for feito sem critério, os Estados Unidos poderão ver um ressurgimento da epidemia em julho e agosto com números tão terríveis quanto os de hoje.
Nem passamos por essa epidemia, já estamos falando no ressurgimento da epidemia. Há 2 dias do que seria o pico da epidemia americana, segundo as projeções que a gente acabou de ver na reportagem do Jorge Pontual, governadores de 10 estados estão se organizando para começar a reduzir as medidas restritivas. Para entender um pouco mais isso, a gente conversa ao vivo com o repórter Ismar Madeira, que está em Nova York. Ismar, bom dia para você. E o Trump não está gostando dessa decisão desses governadores, certo? É verdade, Márcio, não está gostando nada disso. Bom dia para você, bom dia para todos. O presidente Trump, ele, na verdade, gostaria de reabrir a economia do país todo daqui a 2 semanas, a partir de 1º de maio. E aí ele diz que essa questão da reabertura é uma decisão que ele tem que tomar. Mas a verdade é que alguns governadores, como o da Califórnia, Gavin Newsom, tiveram autonomia para determinar o isolamento muito antes de o próprio presidente tomar qualquer decisão nesse sentido. Agora, como você disse, 10 governadores se uniram em 2 grupos regionais, no leste, um no leste e outro de estados da costa oeste, para estudar estratégias, para fazer a vida voltar ao normal aos poucos, com responsabilidade. Aqui na Costa Leste, a grande maioria não é do partido do presidente, como o governador de Nova York, Andrew Cuomo. Ele comemorou a redução dos números de internações, aconselhando os cidadãos a continuarem inteligentes, ou seja, continuarem fazendo o isolamento. Especialistas acreditam que para reabrir o país com segurança, seria necessário adotar algumas medidas, como, por exemplo, acionar 100 mil pessoas para fazerem ligações telefônicas e rastrearem os contatos das pessoas que estejam infectadas e aí isolá-las. Eles sugerem também que alguns dos milhões de desempregados poderiam ser contratados para fazer esse trabalho que tomaria bastante tempo. Os Estados Unidos teriam que fazer 750 mil testes por semana. Hoje o país está com mais de 580 mil casos confirmados e mais de 23.600 mortes. Todos os 50 estados americanos registraram mortes. O único que faltou do país, com 196 mil casos confirmados, são mais de 196 mil casos confirmados e mais de 10 mil mortes. E agora uma notícia que saiu agora há pouco, o Fundo Monetário Nacional divulgou um relatório prevendo que a pandemia vai provocar, neste ano, o pior desempenho econômico mundial desde a Grande Depressão de 1929. O PIB global, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no mundo, deve recuar 3%. A previsão anterior era de alta de 3,3%, Márcio. Entre 2020 e 2021, o mundo vai perder 9 trilhões de dólares, o equivalente às economias da Alemanha e do Japão somadas. Márcio. É isso, Ismar. É o FMI, o Fundo Monetário Internacional, projetando que todo mundo já está sentindo na pele aqui como as economias estão sendo abatidas, como as economias estão sofrendo neste momento de pandemia. Primeiro a gente resolve o problema de saúde. O problema econômico vai durar por mais algum bom tempo. Ismar Madeira, direto de Nova York, como sempre. Muito obrigado e bom trabalho para você, amigo. Enquanto isso, na Europa, alguns países estão voltando a funcionar aos poucos, com cautela. Ontem, Espanha e Itália retomaram algumas atividades. Hoje foi a vez da Áustria, vizinha da Itália. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Carvalho, todo dia com a gente também aqui. Bom dia, Rodrigo. Salve, Márcio. Bom dia para você, todo mundo aí no Brasil. Isso, na Áustria, alguns setores do comércio estão retomando as atividades hoje. Na Dinamarca, algumas escolas vão reabrir amanhã. A Organização Mundial da Saúde pede que esses países que estão relaxando as medidas restritivas façam isso com muito cuidado e que tenham uma estratégia e que tenham recursos para detectar e isolar os novos casos da Covid-19. Aqui no Reino Unido, essa semana o governo deve anunciar a extensão do isolamento obrigatório, que está na 4ª semana já. Um outro debate aqui que acho que faz eco em vários países, inclusive no Brasil, é o quanto que os números oficiais representam a realidade. O governo britânico já disse que só divulga as mortes que acontecem nos hospitais. Mas há um cálculo feito pelo Escritório de Estatísticas Nacionais, um órgão ligado ao governo, que diz que o número de mortes no Reino Unido, hoje em pouco mais de 11 mil, pode ser pelo menos por baixo, 10% maior. A maioria dessas mortes que aconteceram fora dos hospitais
foi em asilos, muitas pessoas morreram em casa também, não chegaram a ser internadas, e também em hospitais psiquiátricos. Outro destaque do noticiário aqui é a situação da Suécia. A Suécia escolheu adotar medidas restritivas brandas. Por exemplo, lá estão proibidas aglomerações com mais de 50 pessoas. Aqui no Reino Unido, 3 pessoas já não pode, a polícia aborda. Na Suécia, as crianças da pré-escola e das escolas primárias estão tendo aula. As vizinhas Dinamarca e Noruega seguiram o que fizeram outros países europeus e fecharam todas as escolas. Na Suécia, a maioria das lojas hoje, empresas, lojas e restaurantes, está aberto. O foco foi na proteção dos mais velhos, mas o próprio primeiro-ministro lá reconheceu que não conseguiu proteger os idosos. Foi uma abordagem em boa medida que contava com o bom senso da população, sem impor restrições. Uma ideia de liberdade que faz parte da tradição política na Suécia, mas que nesse caso não vem dando bom resultado. Para vocês terem ideia, a Suécia, entre os países nórdicos, é o que mais tem mortes. São 1.033 hoje, ao todo, até agora. Na Noruega são 134 e na Dinamarca 285. Isso está gerando um grande debate por lá, Márcio. Uma petição foi assinada já por 2.000 cientistas, médicos e pesquisadores pedindo que o governo sueco tome, enfim, medidas restritivas mais duras, como vem fazendo boa parte do mundo. Aqui na Europa, a Suécia é uma exceção hoje. A gente entende quando as autoridades tomam uma ação, muitas vezes a população tem uma reação, é normal essa reação vir. Ninguém gosta de obedecer ordem, ninguém gosta de ficar em casa. Mas a diferença gritante no número de mortes aí mostra que, neste momento, a ciência, as autoridades de saúde, os médicos parecem que tinham razão. E tem razão, no resto do mundo, como aqui no Brasil, por exemplo, de determinar o isolamento social, o distanciamento, o famoso ficar em casa. Rodrigo, muito obrigado. Bom trabalho para você aí em Londres. Vamos direto para a redação do G1 saber outras notícias internacionais, sempre com a nossa querida Luísa Tenente. Luísa, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Hoje eu começo falando dos Estados Unidos. Um pastor evangélico que defendeu manter os cultos apesar da pandemia morreu de Covid-19. A viúva dele também foi infectada. E na África, o número total de casos já passa de 15 mil. A África do Sul é o país do continente com o maior número de casos e a Argélia com o maior número de mortos. A preocupação lá, claro, é com a falta de estrutura nos serviços de saúde. Para ter uma ideia, são 5 leitos de UTI para cada 1 milhão de habitantes. Na Europa, são 4 mil para cada milhão. E na Índia, segundo país mais populoso do mundo, o isolamento social terminaria hoje, mas o governo prorrogou até o dia 3 de maio. O premier disse que a economia vai pagar um preço alto por isso, mas que as vidas são mais valiosas. E na Rússia, nas últimas 24 horas, foram 2.700 novos casos da Covid-19 registrados. O total já passa de 21 mil casos. O presidente Vladimir Putin, que estava negando a gravidade da situação no começo, agora já admite que o quadro está, sim, piorando. E na China, agora está havendo um controle mais rígido na fronteira com a Rússia. A gente viu um aumento no número de casos nessa região. Eles estão com medo de um segundo surto da doença. Na China, inclusive, foram aprovados testes em humanos para 2 vacinas experimentais. Mas é algo a longo prazo, os cuidados devem continuar sendo tomados. E nas Filipinas, numa política mais agressiva de distribuição de testes, na capital foram distribuídos 8 mil testes para profissionais de saúde e para pacientes que estão internados. E no México, o governo anunciou um auxílio financeiro para a população mais pobre, que vai ser distribuído nos próximos 3 meses. Também teve um caso lá, Márcio, que chamou a atenção. Em um hospital público do México, 3 profissionais de saúde morreram por causa da Covid-19, mais de 50 foram infectados. E aí, algumas enfermeiras que trabalham nesse hospital disseram que no começo da pandemia, alguns funcionários foram orientados a não usar máscara para não assustar os pacientes. Triste, né, Márcio? Triste demais, especialmente quando a gente sabe que esses médicos, esses enfermeiros, qualquer profissional que trabalha no hospital, até na equipe de limpeza, tem uma grande chance de ser contaminado porque tem uma grande proximidade com pessoas doentes. Toda a proteção para essas pessoas é fundamental. Por isso que é tão preocupante quando a gente fala que no hospital não é nem a questão de faltar um leito, mas é a questão de faltar, por exemplo, uma máscara para um médico, um gorro, um óculos especial. Luísa Tenente, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso combate. Até a próxima, querida. Até.
Continuamos no telão para responder as suas perguntas que chegaram aqui pelo Pergunta Corona. A gente falou dos óculos de proteção, é um pouco a pergunta do Pedro. A boca e o nariz são as únicas portas de entrada desse vírus? Olha, Pedro, não. Nós não podemos desprezar os olhos como uma porta de entrada importante. Tanto é que nós, médicos e profissionais de saúde, nós utilizamos os óculos de proteção individual para atender pacientes também. Quer dizer, a gente pode pegar o vírus com a mão, na mesa, mas ele só vai passar quando a gente coçar o olho. Na mucosa ou da boca, nariz ou dos olhos também, não podemos esquecer. Por isso que a gente lava muito bem a mão e evita coçar olho, nariz, boca. Pergunta do Dilton. Uma pessoa assintomática produz anticorpos para o coronavírus? Dilton, você quer responder? Doutor Carlos, pode responder? Posso? Pode. Posso. Bom, então, existem duas situações. Existe a situação da pessoa que adoece, e aí a gente sabe que ela teve o quadro clínico e vai desenvolver anticorpos, mas a pessoa pode ter contato com o vírus e ela pode não adoecer, mas ela vai desenvolver anticorpos. Isso acontece em situações, por exemplo, hepatite de criança, hepatite A, às vezes a pessoa não fica doente, mas a gente depois fazendo um exame, a gente viu que ela já teve contato com aquilo e desenvolveu anticorpos. A gente não sabe ainda se esses anticorpos, que são células de defesa, digamos assim, que mostram que o corpo reagiu a um vírus, se esses anticorpos vão ser suficientes para proteger a gente num próximo contágio. Até o momento atual, a gente acredita que sim, que esses anticorpos eles vão nos conferir imunidade, mas, claro, é uma doença desconhecida, a gente precisa ficar atento aos dados novos que surgem. Tudo muito novo. Pergunta do Jefferson agora, doutor Daniel. Detergente pode substituir sabão na hora de lavar a mão? Sim, pode. Funciona tão bem quanto? Sim. A pergunta do Marcelo Gomes, deve ser meu primo. Tive febre, dores no corpo, tosse, cansaço, diarreia, mas já passou e estou bem. Até quando tem que ficar isolado? Bom, em princípio, se a gente assumir que esse foi um caso de alguém que adoeceu com coronavírus, a pessoa deve manter aqueles 14 dias de isolamento. Existem algumas variações disso. Então, por exemplo, Daniel pode me corrigir aqui se eu tiver com os números não tão precisos, mas 7 dias, por exemplo, ao final do término dos sintomas, também parece ser um prazo razoável. Então, a gente pode considerar desde o começo do quadro clínico e a gente pode considerar no final da resolução dos sintomas. Isso, o que nós falamos atualmente é desses 14 dias, né, que aparentemente é uma faixa segura, considerando o período de transmissibilidade do vírus, tá? E também nós falamos em 7 dias e a partir do momento que o paciente fica assintomático após 7 dias, 72 horas afebril depois que cessam os sintomas depois desses 7 dias. Isso sim seria uma faixa também atualmente considerada segura. Porém, é melhor respeitarmos esse período conhecido de transmissibilidade, que é de 14 dias na maioria dos indivíduos e, sempre importante, apesar de mais de 14 dias, esse indivíduo tem que estar sem sintomas. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta respondendo as suas dúvidas, as suas perguntas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Dez horas e 57 minutos, estamos de volta com o nosso combate. O Ministério da Saúde, desde domingo, divulga um painel de como estão os equipamentos para combater a Covid-19 em todo o Brasil. São mapas que mostram a situação de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, testes rápidos, leitos de UTI. Lembrando que o Ministério diz que só quando esse material for suficiente é que as medidas de isolamento social poderão ser relaxadas. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso telão. A gente tem exatamente a página do Ministério. Aqui, ó, eu consigo mexer aqui. E aí, por exemplo, ó, óculos de proteção. Vamos ver onde tiver mais escuro, o estado que está mais escuro é que tem mais óculos de proteção. No caso, São Paulo. A gente percebe como esse item começa a ter menos volume em outros estados e é uma situação preocupante. Por exemplo, leitos de UTI adulto, sendo no SUS e também na rede particular. A gente vê um número grande mais para a região sudeste, na região sul, Bahia, mas para o resto do país
a gente começa a ver um número menor. Isso vale também para os leitos locados, aqueles que o Ministério da Saúde está alugando. Está faltando leito locado, não temos um número muito grande, muito ali no centro-oeste e também no norte do país. E assim a gente vai vendo máscara cirúrgica, a tal da máscara N95, que é tão preocupante a falta dela para os médicos. Temos em grande quantidade na região sudeste, menos ali no Espírito Santo e também na Bahia. No resto do país, o ideal é que se a gente tivesse os estados em uma cor mais escura, de forma geral, para mostrar que a gente tem esse equipamento de proteção no país inteiro, com folga, com segurança, para os profissionais de saúde usarem. Nós questionamos o Ministério da Saúde sobre as ações que são tomadas a partir dessas informações do painel. O Ministério informou que está adquirindo, de maneira centralizada, equipamentos de proteção para apoiar os estados e municípios no fortalecimento do SUS e que vem ajudando a ampliar leitos onde a epidemia está acelerada. É sobre isso que eu volto a conversar com os nossos entrevistados hoje aqui. Aqui em São Paulo, por exemplo, se a gente pensa, a gente está falando de equipamentos, mas a gente tem que falar também da mão de obra, dos médicos. Temos 86 mil profissionais da rede de saúde, 4.500 neste momento estão afastados. São casos suspeitos ou confirmados da doença. Em 86 mil, 4.500, não dá 10%, 5% mais ou menos. Mas preocupa no meio de uma pandemia. Com certeza, Márcio. Quando nós falamos dos insumos, né, dos recursos, dos equipamentos, nós falamos tanto os equipamentos, que são os equipamentos de proteção, as máscaras, luvas, aventais, ventiladores mecânicos, bem como os recursos humanos, né? Nós não podemos esquecer que a força de trabalho também é algo que pode ser bastante prejudicado dependendo das condições do serviço de saúde. Então, quando nós, de novo, isso tudo remete, de novo, à nossa discussão com relação à famosa curva de previsão epidêmica, né? Então, quer dizer, um esgotamento do sistema de saúde não significa só que os serviços de saúde não terão mais leitos, mas também significa que, dependendo da velocidade de disseminação e quantas pessoas procurarem ao mesmo tempo o serviço de saúde, pode ser que, nesse momento, nós também estejamos desprovidos de profissionais de saúde por realmente estarem adoecendo, e isso é previsto, né? Toda epidemia nós temos uma baixa na força de trabalho, né? O que é muito importante. E a gente tem que aprender com o que aconteceu na Itália. Mais de 100 médicos morreram durante essa pandemia na Itália. Agora, a gente falou que Manaus está recebendo já profissionais de saúde. Eu até falei, parece pouco, mas é um número importante porque toda ajuda é necessária. E o Dr. Carlos me falou, não é nem só para atender paciente, mas também para treinar equipes em Manaus. Exato, eu acho que assim, toda ajuda, isso não vai acontecer só em Manaus, qualquer lugar que precisar de ajuda para atendimento pode se beneficiar, às vezes, de um número relativamente pequeno de indivíduos, mas são indivíduos que conseguem disseminar uma informação que é uma informação útil. Lembrando que muitos profissionais de saúde não são especialistas nem em infectologia, nem em pneumologia, quiçá terapia intensiva, mas existe um esforço muito grande de todos os profissionais de saúde se engajarem nesse combate. Então, algumas pessoas que possam disseminar informação, treinar localmente, fazem muita diferença. Enquanto a gente não tem, eu sempre falo isso, enquanto a gente não tem um remédio, enquanto a gente não tem uma vacina, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, lavar muito bem as mãos, ficar em casa, seguindo a recomendação das autoridades e das autoridades de saúde e evitar aglomerações. Nesse ponto, para evitar aglomeração, os supermercados do Rio de Janeiro agora vão ter que cumprir novas regras. A gente vai até o Rio conversar ao vivo com a repórter Larissa Schmidt. Larissa, bom dia para você, querida. Que regras são essas? Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. São regras que foram publicadas no Diário Oficial de ontem, estão valendo a partir de hoje para supermercados, mercados e hortifrutis. Primeira delas é que essas lojas vão ter que organizar a entrada dos clientes. Quem tem 60 anos para cima tem prioridade tanto para entrar no supermercado quanto na fila do pão e também na fila do caixa. Cada família só vai poder entrar com um integrante por vez, uma nova orientação. Lá dentro, as pessoas não vão mais poder, por exemplo, se servir de pães, onde isso era possível. Um funcionário vai ter que fazer esse serviço. Também degustações não são mais permitidas. É preciso oferecer álcool gel e álcool 70 para as pessoas limparem os carrinhos e as mãos, tanto na entrada como na saída do supermercado. E manter um distanciamento na fila dos caixas de pelo menos 1,5 metros. São novas orientações também. Os supermercados vão ter que observar se alguma pessoa tiver problema, indicação de algum problema respiratório,
respiratório ou febre também não pode entrar. Vai ter que monitorar também a saúde de seus funcionários e garantir o afastamento se eles apresentarem algum sintoma. A gente está aqui num supermercado na Barra e a gente vê que eles já também tinham se organizado antes dessas medidas, com outras orientações, inclusive. Olha só, aqui tem alguns cuidados necessários aos clientes, né? Eles já tinham a orientação de uma pessoa por família em cada compra, apesar desse decreto da Prefeitura estar valendo também já a partir de hoje, orientando grupos de riscos e idosos a evitar vir às compras, não trazer criança. A orientação deles, olha, era 1 metro de distância, agora vão ter que aumentar para 1,5 metro. Tossir ao cobrir a boca, isso vale para todo mundo. Priorizar pagar com cartão para não usar nota em dinheiro. Aqui eles colocaram também, ó, uma pia para as pessoas lavarem a mão com água e sabão, disponibilizam ali em cima cloro também para lavagem. A gente vê no chão, ó, orientação desse 1 metro de distância, lá atrás onde se formam as filas, já demarcada essa distância, isso vai ter que aumentar para 1,5 metro também, além de outras medidas, né, como por exemplo um vidro de proteção em cada um dos caixas. Eles também estão usando máscaras no rosto. Isso tudo para garantir um distanciamento social, né? Já havia outro decreto da Prefeitura estabelecendo mudanças de horários nos serviços, justamente para evitar aglomeração nos transportes na hora aí do trânsito desses trabalhadores, né? Então, hipermercados, supermercados e mercados já estão tendo que funcionar das 8 da manhã às 9 da noite, diferente, por exemplo, de aviários e açougues, que estão funcionando das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Eu só queria terminar passando o balanço aqui do Rio de Janeiro. Estão confirmados na capital 2.322 casos, 115 mortes. A Barra da Tijuca, aqui onde eu estou, é o bairro com o maior número de casos confirmados, são 175. Copacabana são 137, é o bairro com o maior número de mortes, 9. No Leblon, 100 casos. Márcio. Muito bom, Larissa. A gente tem que se acostumar a essas novas regras, se adaptar a elas e, principalmente, respeitar essas novas regras sem reclamação. Agora, me chamou muita atenção o cartaz com as dicas aí. O mesmo rapaz que faz os cartazes das promoções no mercado, Cham, Patinho, Lagarto, promoção, ele fez também o cartaz com as dicas de como evitar a doença, os cuidados necessários aos clientes do supermercado. E importantíssimo isso está aqui na porta do supermercado, que as pessoas fotografem com o celular e levem para casa para ter esses cuidados sempre em mente e que isso se espalhe, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Larissa, muito obrigado. Agradeço também ao pessoal do mercado aí que deixou a gente participar, mostrar um pouco como é que está o cotidiano, o dia a dia aí nesse mercado, nessas novas regras. Obrigado e bom dia. A gente conversa agora, ainda no Rio de Janeiro, com a nossa querida Mariana Gross, que mostra o combate ao coronavírus na capital fluminense e no estado do Rio de modo geral. Bom dia, Mariana. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Hoje teve grande congestionamento logo cedo na rodovia Washington Luiz, a BR-04, que liga o Rio a Belo Horizonte. Era um bloqueio da Polícia Militar, uma fiscalização para coibir o transporte de passageiros em veículos que venham de outras cidades do Rio. Também houve engarrafamento na Avenida Brasil, via expressa, importante daqui, na Via Dutra. Era outra fiscalização, dessa vez para retirar passageiros que estavam viajando em pé nos ônibus. A gente sempre repete aqui, não é não? Está proibida a circulação de ônibus lotados. Muita gente teve que sair dos ônibus. E logo cedo também, as agências da Receita Federal voltaram a registrar filas, aglomeração. Aliás, muita gente dormiu na porta das agências para conseguir atendimento, regularizar o CPF e ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Nas filas, as principais reclamações eram de pessoas que não conseguiram solicitar ou finalizar o atendimento pela internet. Outros casos, veja só, eram de pessoas que nunca chegaram a ter um CPF. A preocupação por aqui é com a ocupação acelerada dos leitos de hospitais. A unidade de referência para tratar a Covid-19 no Rio, o Hospital Ronaldo Gazola, por exemplo, já tem 90% dos leitos de UTI ocupados. O Rio de Janeiro, a Larissa deu há pouco os números da capital, eu tenho os números do estado. O estado do Rio registra 3.221 casos confirmados da doença no momento, 191 mortes. O governador Wilson Witzel prorrogou as medidas de combate à Covid-19 no estado até o dia 30 de abril. Márcio. É isso, Mariana. A gente acompanha com atenção a situação no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Esse programa é muito fácil de ser feito porque depois da Mariana sempre tem César Tralli com as notícias do combate ao coronavírus aqui em São Paulo. Hoje não seria diferente. Bom dia, amigo. Meu amigo. Como você diz, é a ponte aérea. Hora começa no Rio, hora começa em São Paulo. O importante é que funcione. Esta aqui continua funcionando. Esta daqui ainda bem. Tamo juntos, Márcio. Tudo bom, querido? Tudo bem. A gente tem falado muito aqui nos nossos bate-papos sobre a preocupação grande em relação
aos equipamentos para o pessoal de linha de frente que atua nos hospitais. Mas aqui em São Paulo, essa preocupação chegou também ao serviço funerário. Dá uma olhada no que o Felipe Gonçalves gravou para a gente. Fala, Tralli, nós estamos aqui no cemitério da Vila Formosa, o maior da América Latina, porque o Sindicato dos Servidores Municipais fez uma denúncia de falta de equipamentos para os coveiros. O número de enterros em que há um risco de contaminação biológica aumentou bastante nessa época de pandemia. E o sindicato tem dito que está recebendo aí reclamações de funcionários porque não há os equipamentos necessários para isso. A prefeitura disse que fez a compra desses materiais para que não haja falta desse tipo de equipamento. Quer falar alguma coisa, Marcos? Não, eu só queria perguntar para o doutor Daniel, acontece essa preocupação realmente? O caixão tem que ficar fechado. Outro dia chegou essa pergunta aqui, eu não lembro de quem foi, é claro, mas o corpo continua contaminando, digamos, emanando vírus? Sim, pode ter vírus viável ainda na superfície daquele corpo, tá? Então, sim, existem várias determinações especiais designadas para esse tipo, como conduzir um corpo de um indivíduo morto a partir do momento que ele morre dentro do hospital ou não, tá? Então tem precauções especiais para isso. Eu fui atrás da Prefeitura de São Paulo, que está dizendo que não está faltando equipamento, que conseguiram fazer uma compra emergencial, contrataram até 220 novos coveiros aí para dar uma força, porque infelizmente com essa projeção aí do aumento de casos na cidade de São Paulo, todo o serviço funerário está sendo preparado para essa situação mais triste, que é a situação que envolve mortes, né, Márcio? Imagino sobrecarga nos hospitais e também, infelizmente, nos cemitérios. Agora, um outro problema sério em São Paulo são as pessoas que ficam doentes e são levadas para os hospitais de campanha. Os parentes ficam desesperados porque perdem absolutamente o contato com esses internados. Dá uma olhada nisso. A gente já está em desespero, a vontade é de chorar e a gente está pedindo socorro, mas como é que o Estado fica com o paciente e não dá nenhuma informação sobre o estado dessa paciente? Isso é uma falta de respeito conosco, porque somos familiares, a gente está em desespero. Essa é a Regina, a mãe dela tem 65 anos, está com a Covid-19, foi transferida para o hospital de campanha do AMB. Ela perdeu contato com a mãe e foi até lá pessoalmente para tentar saber o que está acontecendo, se a mãe está bem, quanto tempo vai ficar lá, como é que está o estado de saúde dela, entendeu, Márcio? Que apelo triste esse. A gente entende que ela não pode visitar a mãe, mas informação seria obrigação do Estado dar. E só para a gente encerrar rapidamente, tem imagens aí, olha só, isso representa um alívio para São Paulo. Acabei de receber isso, Márcio, é a chegada dos kits de teste de Covid-19 comprados da Coreia do Sul. O avião fez uma escala na Alemanha e essa imagem que você vê é o desembarque da carga no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e toda a carga sendo levada para o galpão do Instituto Butantan, aqui perto de São Paulo, em Guarulhos. Boa notícia. 700 mil kits que finalmente chegaram. Para a gente conseguir entender o que é essa doença, testar é importante e estão chegando os testes. E zerar essa fila de 15 mil testes, né, que a gente não sabe o resultado até agora, e conseguir fazer mais rapidamente. Obrigado, Tralli. Obrigado você. Um abraço. Obrigado a todos. Bom dia. Eu sigo Até você mais. aqui porque venho direto aqui para o nosso telão responder as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Como avaliar, pergunta do Brian, como avaliar se eu estou com falta de ar? Bom, essa é uma pergunta muito frequente, né? Então, inclusive nesse momento em que a falta de ar é o sinal de alerta mais importante para a pessoa procurar atendimento médico, acho que uma dica é ver se aqueles esforços que normalmente você faz sem prestar atenção que está fazendo, por exemplo, se trocar, tomar banho, arrumar sua casa, arrumar a cama, se isso representa um esforço para você. Então, isso é uma coisa bem fácil de identificar. Uma outra coisa que a gente tem percebido também é que, às vezes, a pessoa fica ansiosa, tem medo de estar com falta de ar e, de repente, começa a sentir alguma coisa. Então, conversar com alguém que está perto ou que te conhece, né, para a pessoa consegue também ver, né? A gente consegue ver no outro se tem alguma coisa errada acontecendo. Se começa a arfar demais, isso. A gente repara nas pessoas. Acho que são duas dicas simples, né? Muito bom. A pergunta da Ju. Se eu deixar as sacolas do supermercado no quintal pegando sol por 3 ou 4 dias, posso usá-las nas lixeiras de casa? Ela deve ter medo da sacola estar contaminada. Sim. Olha, Ju, nós não temos a evidência concreta, baseada nos estudos, de que deixar no sol por um determinado período de tempo, isso é uma medida eficaz para eliminar os vírus que estão naquela superfície. Então, o que eu
recomendo. Se a sua dúvida é se tem vírus naquela superfície daquela sacola e você quer reutilizá-la, que você dê algum jeito de limpar, de lavar essa sacola, tá? Ou com água e sabão mesmo, ou com a própria água sanitária, tá? E aí são métodos mais seguros de garantir que você realmente desinfectou aquela sacola. Pergunta da Márcia: uma pessoa que tem asma pode ser assintomática? Bom, ótima pergunta da Márcia. Então é o seguinte, primeiro, mantendo aquele nossa indicação de que toda pessoa que faz um tratamento crônico não deve parar o seu tratamento. Então, principalmente a pessoa que tem asma não deve parar o tratamento da asma que ela faz normalmente. E sim, ela pode ser assintomática. A asma é uma doença em que existem vários graus de comprometimento. Tem gente que tem sintoma de vez em quando, usa remédio e fica bem, e tem gente que tem sintoma todo dia. A pessoa pode ter uma infecção e não ter falta de ar porque ela tem uma determinada reserva que permite que ela não sinta nada. Mas a pergunta dela é boa porque a asma é grupo de risco. Isso. Os pacientes que têm uma doença, principalmente que estão fora de controle, quando adoecem, podem sofrer mais. Então, esse é realmente um problema. A gente faz mais um rápido intervalo e já volta com as suas perguntas no nosso combate. Até já. (11h19). Para evitar as filas nas agências da Receita Federal, exatamente filas como aquela que a Mariana Gross mostrou para a gente lá no Rio de Janeiro. A partir de agora, quem precisa regularizar o CPF para receber o auxílio emergencial pode fazer tudo pela internet. O repórter Fabiano Andrade, em Brasília, explica para a gente como ficaram essas novas regras. Oi, Fabiano, bom dia para você. Ontem eu falando com a Maju, eu disse, nossa, mas é uma burocracia danada para receber esse dinheiro básico. Aí na internet meteram um pau em mim. Não é burocracia não, Márcia, é importante fazer isso. É burocracia sim, porque as pessoas, se existe tecnologia para fazer de uma maneira mais simples e as pessoas precisam desse dinheiro para ontem, é burocracia. Qualquer coisa que atravanque o caminho entre a pessoa que precisa e o dinheiro que ela tem direito, é burocracia, atrapalha. Mas parece que houve uma mudança aí, né? Houve uma mudança importante, sim, Márcio. Um bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado no combate ao coronavírus. Ontem, no programa, inclusive, a gente mostrou que essa possibilidade de emitir o CPF a partir do e-mail estava disponível apenas para alguns estados do Nordeste. Mas a Receita Federal disse que ampliou isso para todo o país. Também deixou de cobrar a taxa de R$ 7,00 para a emissão desse documento. Isso não só para evitar a fila nos postos da Receita Federal, como também para facilitar que os trabalhadores tenham acesso a esses R$ 600 de benefício. Agora, qual e-mail você que está nos assistindo deve enviar? Eu convido você a entrar no G1. No G1 tem uma matéria na página principal falando dessa possibilidade de emitir o CPF a partir de um e-mail. E lá tem o e-mail que você deve enviar, porque ele varia conforme a região que você mora. A Receita Federal ela é dividida em várias regiões do país e, dependendo de onde você mora, o e-mail é diferente. É importante que todas as pessoas da família estejam com o CPF regularizado. Então, não adianta, mesmo que você seja um trabalhador informal, que fez o seu cadastro corretamente, que tenha direito a receber esses R$ 600, você não vai receber esse dinheiro se os membros da sua família, os seus filhos dependentes, não estiverem com o CPF regularizado. Por isso que a Receita Federal criou essa possibilidade de regularizar a partir de um e-mail. E a novidade também é que a pessoa que está pedindo acesso a esse documento, ela deve enviar no e-mail uma selfie, uma foto de si mesma, segurando um documento aberto, um documento que seja legível também, para atestar que a própria pessoa que está solicitando esse serviço é ela mesma que está enviando o e-mail. E ontem a gente falou também a respeito do pagamento do benefício para as mulheres que são responsáveis pelo orçamento familiar, que já começaram a receber esses R$ 1.200. Tem havido também muita fila nas lotéricas, as pessoas tentando sacar
esse dinheiro. Para quem não tem conta na Caixa nem no Banco do Brasil e recebeu esse benefício a partir da poupança digital que foi criada pela Caixa Econômica Federal, o pagamento vai estar disponível apenas a partir do dia 27 de abril. Então não adianta correr agora até a lotérica se você teve esse pagamento creditado na poupança digital, porque o pagamento só vai estar disponível a partir do dia 27 de abril e conforme a data de nascimento da pessoa. O pagamento de 27 de abril até o dia 5 de maio, dividido pela data de nascimento. Os detalhes estão lá no G1, eu convido você a acessar o nosso site. Não vá para a rua, se você puder evitar, fique em casa, né, Márcio? É isso, Fabiano. Fabiano explicou muito bem essas novas regras, mas quem ainda tiver dúvidas, é só ir no g1.com.br e procurar lá. Muito obrigado, Fabiano. Bom dia e bom trabalho para você. Pesquisadores da Europa fazem um alerta para quem insiste em praticar exercícios ao ar livre. O vento pode ser um fator de disseminação da Covid-19 e, dependendo de quem estiver numa distância curta, corre ainda mais risco de se contaminar. Para entender essa história, eu converso ao vivo com a Renata Castro, que está no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Ela é cardiologista e também médica de esporte. Doutora, bom dia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. O vento também ajuda a disseminar e, se eu estou correndo perto de alguém, eu posso ser infectado, é isso? Bom dia, Márcio. Então, houve muita discussão a respeito da prática de atividade física outdoor, porque os primeiros resultados sobre tempo de viabilidade do Covid, todos foram em estudos realizados em ambiente fechado, né? E aí tinha toda essa questão de, fica três horas ainda viável em aerossóis, em ambiente fechado. Esses pesquisadores europeus, eles fizeram um trabalho com simulações em computador, levando em consideração tudo que se sabe a respeito da transmissibilidade de gotículas. E o que eles perceberam nessas simulações é que, pela própria forma em que a pessoa expira quando está fazendo atividade física e a movimentação, isso facilitaria a transmissibilidade. Então, enquanto em ambiente fechado a gente fala sobre aquela distância de segurança de 1,5 metro, mais ou menos, isso é para a pessoa conversando tranquilamente, então sem estar gritando, sem estar expirando, né, com força, e no ambiente fechado. Quando você está correndo e tem uma outra pessoa vindo atrás, as gotículas que você expira vão ser levadas para trás. E o que eles perceberam é que, quando a pessoa está caminhando, essas gotículas poderiam atingir alguém atrás em até 5 metros de distância, e correndo, já numa velocidade bem mais rápida, essas gotículas poderiam atingir até 10 metros de distância. É claro que isso vai depender também da velocidade do vento, da direção do vento, mas isso já aumenta mais, né, a nossa preocupação em relação à prática de atividade física outdoor. Pois é, o Ministério da Saúde diz que você até pode se exercitar desde que não haja aglomeração. A senhora defende que as pessoas não, nesse tempo, nem para a rua vão, tentem fazer exercício em casa? Bom, eu sou médica do esporte e, sem dúvida, eu defendo a prática de atividade física. Mas, nessa época, a gente precisa pensar na prática de atividade física segura, né? Se a pessoa está fazendo uma atividade física outdoor, mas parada, é uma forma de você manter a certeza da distância. Se a pessoa está se deslocando, é muito difícil de controlar quem está vindo na sua direção, quem está atrás. Então, é claro que a gente está falando disso num cenário de quem está fazendo atividade física próximo da gente está infectado. E isso a gente não tem como ter certeza. Mas, sem dúvida, a melhor precaução agora é evitar esse possível contato. Agora, só para ficar claro, o suor não transmite o vírus. Até onde sabemos, não. O suor não é o problema. O problema são as gotículas expiradas na hora que a gente está fazendo atividade física, né? Quando todo mundo que já fez atividade física sabe que a respiração muda quando a gente está fazendo atividade, principalmente se for uma atividade mais intensa. E, nesse momento, a expiração, ou seja, a saída do ar, vai também ser mais acelerada. Essa aceleração do ar, considerando que a pessoa que está fazendo atividade física está infectada, facilitaria a transmissão. Eu boto o coração para fora, vai o suor, vão as gotículas também, e daí a contaminação. Doutora Renata Castro, cardiologista do esporte, Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Agora, ainda falando de prática esportiva, eu chamo agora a nossa colega Sabina Simonato, porque ela vai mostrar para a gente como o pai dela
que é um atleta, Oh, quem dera. como é que ele está se virando em casa sem poder correr na rua. Pois é, tudo Bom bem, dia, Márcio? Sabrina. Bom dia para todo mundo. Você acredita que ele não corre pouco, são 10 quilômetros. Gente, é atleta, então. É atleta, vai, tudo bem. Em casa, gastando o piso de casa, Márcio. Não, ele inventou essa história, falou, vou resolver o problema, não posso correr na rua, vou correr dentro de casa. E ele registrou isso pra gente. Ah, eu pedi para fazer um videozinho para ver que ele não tá mentindo. Vamos ver? Vamos. Eu gosto muito de correr na rua e nos parques, até porque preciso. Mas com essa pandemia toda, eu não estou podendo, porque as minhas filhas também não querem que eu me exponha. Arrumei uma maneira de correr dentro de casa. Dou volta na minha sala, na sala para o corredor, do corredor para a cozinha, mas é assim que eu arrumei meu jeito. Então, vamos, bora para correr. Eu gostei da festinha do seu Adalto, mas ele não corre fazendo assim o tempo todo, Ele não, fez né? fazer uma graça para minha mãe, porque ele fica enchendo o saco dela, né? Ela tá na cozinha. Mas ele consegue medir mesmo? Ele mediu o circuito? Consegue, isso. Ele usa um medidor e ele consegue registrar mesmo. Em 1h20 ele faz 10 quilômetros todo santo dia, Márcio. Ele tem recomendação médica, ele já infartou, aí o médico diz que a atividade física, e os doutores podem dizer muito melhor, né? É super importante. Então a gente falou, pai, só que sair de casa não. Ele falou, vou dar um jeito. E não fica tonto. Ontem à noite eu liguei pra ele e falei, pai, você não fica tonto? Porque é pequeno, né? O circuito, ele não fica. Ele falou que corre 5 minutos de um lado, depois ele vira, corre 5 do outro e assim vai. Quem fica tonto é a sua mãe. Tá vendo? É ela mesma. Com certeza. Sabina, obrigado. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Obrigado mesmo. Agora, interessante isso. Ele conseguindo, tudo bem que ele disse que consegue manter os 10 quilômetros que ele corria todo dia na rua, em casa. É a mesma coisa? Correr dentro de casa, num ambiente fechado, do que correr na rua? Olha, do ponto de vista de treinamento do coração, do pulmão e dos músculos, existem várias maneiras de se manter condicionado. É claro que o exercício corredor, né, quem corre mesmo e tem provas e faz, é claro que não é exatamente a mesma coisa, mas do ponto de vista da manutenção da saúde, fazer um exercício aeróbico em casa é muito bom. Tem muita gente que pega vídeos na internet, sugestões de como fazer determinados exercícios para manter os músculos, coração e pulmão funcionando bem. E a gente viu ali na imagem que ele tem uma escada em casa. Ele também pode até botar um certo pique a mais no exercício, subir e descer a escada ali, fazer um step ali, né? Sim, ele incrementa com um obstáculo e pode aumentar até a dificuldade do exercício dele, né? Já que ele não tem a opção de ir para a rua, né? Agora, o que eu acho interessante é esse exemplo de alguém correndo dentro de casa, isso já tinha vindo às mídias sociais, né? Teve até, que eu me lembro agora, que eu recebi uma vez uma matéria de um chinês que correu uma maratona, 42 quilômetros, ao redor de uma mesa, da sala dele, né? Então, isso tudo é muito interessante para ver o quanto algumas pessoas estão muito engajadas com a questão do isolamento social. E, ao mesmo tempo, isso desperta um outro questionamento, né? Que muitas pessoas, até pacientes meus e tal, vêm perguntar, mas olha, do ponto de vista psicológico, para mim, isso está me abalando muito, né? Fazer exercício dentro de casa, eu posso ir para as ruas, a rua me sinto melhor, eu consigo espairecer melhor, né? Isso é um outro ponto que tem que ser colocado na balança também. Pois é, a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão agora, porque a equipe do esporte, sempre colaborando com a gente aqui no nosso esquema de emergência do nosso combate ao coronavírus, eles prepararam uma reportagem muito bacana que traz outra sugestão para se exercitar sem sair de casa. E quem conta isso pra gente é o nosso Felipe Andreoli, que gostou de vir aqui. Veio na semana passada e voltou. Sabe como é que é? Chamou, a gente volta. Tudo bem, Marcelo? E a gente agradece. Imagina, que isso. Bom dia a todos. O que você conta pra gente, Felipe? Ô, Márcio, até ouvindo um pouco do que eles estavam falando aqui, eu vejo muitos personal trainers dizendo, né, esses treinadores, que você não pode passar da conta, né, pra você não baixar a sua imunidade. Então, você tem que fazer um exercício equilibrado para que a sua imunidade não baixe, né? Porque tem alguns exercícios que passam ali do ponto do seu limite físico e aí eles podem te debilitar ao invés de reforçar, né? E aí a gente sabe que a criatividade hoje nesse momento é fundamental. A gente vê isso muito acontecendo aqui, ó, acontecendo no mundo do esporte. E o nosso Felipe Diniz, cara, ele foi fazer uma visita para uma festa no condomínio, todo mundo se exercitando na varanda, o professor fica lá no térreo, todo mundo se exercita. Olha que exemplo bonito. E do jeito que eles fizeram, tá liberado. Sabe aquela música alta das academias? A agitação do povo que malha? Pois é,
Quem gosta teve que dar um tempo. O cenário hoje é outro. Equipamentos sem músculos para trabalhar e um silêncio quase sepulcral. Passar por isso não é fácil, porque para muita gente, suor é vida. Em tempos de coronavírus, quase tudo tem sido adaptado. E no esporte também é assim. Nesse condomínio aqui em Santo André, as aulas agora são assim, ó. Professor no térreo e os alunos espalhados pelas sacadas. Cada um na sua casa, no seu apartamento, respeitando o isolamento social. A ideia surgiu desse vídeo, gravado na Espanha, e que viralizou. E está todo mundo em sua terraça. Tem tanto condomínio clube hoje em dia e as academias fechadas, e todo mundo dentro de casa com essa quarentena, a gente falou, vamos se juntar com os melhores e tentar ir oferecendo em condomínios tudo isso gratuito. Esse condomínio é grande, são 600 apartamentos. Para quem estava mais distante ou nos andares mais altos, sem problema. O professor Tiago Pugliese transmitiu ao vivo o treino nas redes sociais dele. Então, ninguém perdeu nada. Todo mundo aproveitou, desde quem treina menos e se motivou pela aula em casa. Pra gente é bem difícil, né? Que a gente não tá acostumado, né? Essa carga de exercício aí, né? Eu mesmo aqui parei várias vezes para respirar porque é puxado mesmo. Ou aqueles que já estão mais acostumados com o exercício e estavam sentindo falta. Nós somos praticantes já de atividade física, eu faço personal, ela faz funcional e agora nessa quarentena ter isso aqui dentro pra gente ver que dá pra treinar sem sair de casa foi muito legal. Até quem tá começando a gostar de esporte entrou na onda. O povo todo se mexendo, sem usar nenhum equipamento. A proposta era exatamente essa, para a gente poder trazer o maior número de pessoas, toalhinha, colchonete ou um mat, né? Que é aquele colchonetezinho do Pilates, já é o suficiente para poder treinar. Foram 40 minutos de aula. Chance para dedicar uma pequena parte do dia para cuidar do corpo e da mente. Tudo com responsabilidade. Todo mundo respeitou muito a ideia de ficar em casa, o que foi muito importante, porque fazia parte do projeto, é para fazer na varanda mesmo. Então, todo mundo na sua casa, fizemos o dever cívico aí de participarmos aí do processo de quarentena e ao mesmo tempo cuidamos da saúde. Pra gente não pirar, aí é bom malhar, né? Dá uma suadinha. Dá uma suadinha. Muito, uma suadona foi hoje. Que bacana. Essa última imagem diz tudo se o pessoal gostou ou não, né? Parece um fim de show, né? Já que a gente não pode ir mais a shows, vira um show da gente poder fazer o exercício físico. Eu tô me garantindo, Márcio, num paredão lá em casa. Tem um paredão, eu sou tenista, eu pego a minha raquete ali, fico 40 minutos, meia hora batendo ali, não tem um adversário que faz falta, mas dá pra dar uma suada. Aí é melhor ainda, não tendo adversário, né? Assim eu não corro risco de perder. Obrigado, Felipe. Valeu, Márcio, disponha. Valeu. Felipe Andreoli, muito tchau. obrigado. Eu vou aqui pro lugar do Felipe para a gente responder as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Ah, não, antes disso tem a Clara Velasco do G1 com o fato ou fake. Já estava errando, Clara. Sem você é impossível esse programa. Conta pra gente, o que você separou pra gente de fake, de mentira que está circulando pela internet sobre o coronavírus? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Eu vou começar sobre a cloroquina, porque a gente tem ouvido falar bastante coisa sobre ela, né? E chegou aqui uma mensagem pra gente do Fato ou Fake, que fala que a FDA, aquela agência norte-americana que regula a liberação de medicamentos, autorizou o uso da cloroquina para todos os pacientes da Covid-19. O problema é que isso não é verdade. A FDA realmente fez um decreto emergencial sobre a cloroquina, mas não autorizou o uso para todo mundo, não. Só para pacientes hospitalizados e apenas em caráter experimental. E vamos lá para mais uma teoria conspiratória. Na semana passada, o WhatsApp anunciou uma série de medidas para evitar o compartilhamento de mensagens falsas. Entre essas medidas estava essa que as pessoas agora só podem reencaminhar mensagens para um destinatário por vez. E aí tem um boato que fala que essa medida foi tomada apenas no Brasil e porque teve pressão de políticos e de ministros do STF. Mas, como eu falei, isso é um boato, ou seja, não é verdade. Essa medida foi tomada para todos os 2 bilhões de usuários do aplicativo em todo o mundo e não apenas no Brasil.
E para fechar, tem uma mensagem que diz que o governo do estado de São Paulo fez uma revisão dos casos de mortes provocados pela Covid-19 e que a maior parte dessas mortes, na verdade, teve como causas outros motivos além do coronavírus e que, por isso, o número de mortos pelo coronavírus no estado não passa de 30. Gente, isso não é verdade, isso é fake, não teve revisão nenhuma de casos de Covid no estado. Inclusive, o número de mortos continua aumentando e já passou de 600. Márcio. Muito obrigado, Clara. Infelizmente, é verdade. Muito obrigado, Clara. Um dos sintomas comuns em pacientes com Covid-19 e com outras doenças respiratórias é uma certa dificuldade para respirar. Alguns exercícios bem simples podem reduzir esse desconforto. Quem ensina para a gente é o fisioterapeuta Alisson Silva. Esses exercícios são importantes para manter a ventilação pulmonar, manter a expansibilidade da caixa torácica e a oxigenação tecidual. E também manter um condicionamento físico respiratório, tão importante em épocas de confinamento. Exercício 1. Uma posição sentada e confortável, com os pés firmados no chão. Inspire profundamente até o final da inspiração e expire lentamente até o final da expiração. Repita esse movimento lentamente, pausadamente. Você pode ter um peso leve segurando entre as mãos. Execute esse exercício por 2 séries com 10 repetições cada uma. Exercício 2. Sentado com a coluna reta, pés apoiados e ombros relaxados. Levante-se e inspire. E retorne à posição sentada, expirando, soltando o ar. Repita esta série 2 vezes com 10 repetições em cada série. Exercício número 3. Em pé, com a coluna reta, usando uma cadeira ou um objeto como apoio, execute uma marcha sem sair do lugar, respirando confortavelmente como você achar melhor. Note que ao elevar o joelho, você tem que mantê-lo elevado até a posição do quadril. Todos esses exercícios devem ser executados de maneira confortável. Eles não podem te trazer nenhum tipo de desconforto, como falta de ar, ou cansaço excessivo, ou dor. A qualquer um dos sinais que eu acabei de mencionar, interrompa o exercício. Quer dizer, ali está escrito, exercícios físicos podem aliviar a falta de ar, mas isso também é feito, é importante a gente fazer exercício, mesmo quem não tem esse problema historicamente falando de falta de ar. E é difícil fazer um exercício respiratório desse. Tem vezes que você sente até um cansaço, a vista escurecer de tanto esforço que faz, mas é importante. Exato. Acho que assim, a falta de ar tem vários aspectos, né, para a gente discutir. Acho que esses exercícios eles são interessantes, até fazendo uma ligação com aquilo que a gente está falando do exercício dentro de casa, né? Para a gente se exercitar, se mexer, não ficar parado, né? O pulmão, os pulmões normais, eles não gostam tanto que a gente fique deitado, né? Então, o pulmão ele tem uma estrutura física tal que foi desenhado, a gente é bípede, então a gente está em pé, sentado, a gente deita na hora de dormir, né? Então, esses exercícios que foram mostrados são interessantes para a gente manter uma certa expansibilidade, não ficar totalmente parado. Tem um outro aspecto, rapidamente, que eu acho que é importante comentar, que assim, quando a gente está preocupado, ansioso, e as pessoas brincam, né? Ou quem já fez curso de meditação, ou brinca de meditar. Meditar, a gente para e presta atenção na respiração. Uhum. Respirar é uma coisa que a gente faz sem prestar atenção, é totalmente automático. Então, quando a gente para e presta atenção na respiração, respira calmamente, isso pode trazer um bem-estar. Mas como o Alisson falou bem no vídeo, se você está fazendo esforço e sente que alguma coisa não está indo bem, você tem que parar e prestar atenção. E respirar é uma coisa tão básica e a gente não sabe respirar, né? A gente respira mal muitas vezes. A gente respira, é o que a gente faz, né? Mas sem o puxar pelo nariz, enchendo o diafragma. A gente acha que é encher o peito, mas quando é o correto pode ser encher o diafragma. Quer dizer, aprender a respirar é importante também. Acho que fazer esses exercícios, assim, como uma maneira de colocar uma certa ordem no seu dia, não ficar parado e prestar atenção nesse movimento pode te ajudar a acalmar, acho que são boas dicas. A questão do prestar atenção é muito boa, realmente. Vamos aqui, agora sim, levantar para responder algumas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona aqui pelas redes sociais.
A pergunta do José: o que as autoridades de saúde levam em consideração para afirmar que um paciente venceu o coronavírus? É o prazo de 14 dias? É não ter mais sintomas? Como é que a gente fala que uma pessoa venceu a doença? Tá, então tem alguns pontos, né, que devem ser considerados após um episódio de coronavírus. O primeiro de todos é a recuperação dos sintomas, tá? Todos eles, sejam os sintomas respiratórios, seja febre, seja dor no corpo, tá? É mais seguro, como eu falei há pouco, que a recuperação desses sintomas, quando ela se dá após 14 dias desde o início deles, isso é um pouco mais seguro de se afirmar que sim, provavelmente se esse paciente passou os 14 dias e está assintomático, muito provavelmente esse indivíduo se livrou do coronavírus. Porém, existem métodos de detecção através de exame, né, que isso não se está sendo feito de rotina hoje em dia pela escassez do número de testes que nós temos, então é importante prestar atenção nisso, mas tem alguma literatura que indica que 2 testes de PCR após o período de 14 dias, em dias consecutivos negativos, podem dizer que aquele paciente está livre da doença. PCR é o exame mais preciso. A pergunta do Edivaldo, doutor Carlos: se eu borrifar álcool 70 na máscara descartável, posso utilizá-la por mais tempo? As máscaras, elas têm geralmente um prazo de validade e você borrifar álcool, eventualmente você pode até estragar a máscara, né? E fazer com que aquele tecido ou aquele material mude de configuração. Então, acho que não é uma boa ideia borrifar álcool na máscara. E também nós não temos garantia de que aquele álcool ele conseguiu acometer toda a superfície da máscara e que você conseguiu garantir, né, que você livrou daquelas partículas virais. Se é descartável, é para jogar fora pela sua segurança, mas se puder fazer uma máscara de pano, lavar, usa de novo, aí é uma saída, né? Pergunta do Ladir, ou da Ladir, Sou enfermeira e comecei a trabalhar no hospital de campanha agora. Moro com 2 filhos pequenos e minha mãe idosa. Preciso me isolar em outro local para preservá-los? Essa é uma pergunta difícil, que é a pergunta que acontece muito com os profissionais de saúde, né? Então, nós temos até o momento dados mostrando que as crianças adoecem menos, né? Então, as crianças que não têm doenças e eventualmente têm contato com os pais que vêm de um hospital, que trabalham com esses pacientes, a gente se preocupa um pouco menos, porque a epidemiologia nos mostra que não tem complicações. Agora, a mãe é idosa. Nesse caso, tem a mãe idosa, então aí tem que tomar um super cuidado. Então, o ideal seria não ter contato com a mãe idosa. Na realidade das pessoas, eu sei que é muito difícil, a pessoa não pode mandar a pessoa para outro lugar e morar num hotel, deixar os filhos, é muito complicado isso. Então, tem que se tomar o maior cuidado dentro de casa. Pelo menos ela separar o copo e os talheres, o prato que ela usa, Ladir, já é um bom começo, né? E, claro, manter o distanciamento da própria mãe também. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já. Agora faltam 11 minutos para o meio-dia. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já disse que podemos esperar pelo menos mais 2 meses e meio de muitos desafios pela frente. Segundo ele, maio e junho serão os meses mais duros dessa pandemia aqui no Brasil. E mesmo quando o pior para a saúde pública passar, ainda teremos que enfrentar outra crise, a econômica. Empresas, entidades e doadores individuais estão se mobilizando para ajudar a sociedade a encarar esse duro período. Veja quanto dinheiro já foi doado para o combate à Covid-19. Até o momento, as doações alcançaram mais de 2 bilhões de reais, 2 bilhões 213 milhões de reais. E aqui no telão a gente tem os 3 principais doadores. O sistema financeiro foi quem mais contribuiu, 1 bilhão 580 milhões de reais. Campanhas de doação em segundo lugar, campanhas variadas, 132 milhões de reais. E empresas de alimentação já contribuíram com 103 milhões de reais. Esse valor arrecadado impressionou até a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, responsável por esse monitoramento. A gente vai saber um pouco mais sobre isso conversando pela internet com a presidente da ABCR, a Márcia Woods. Márcia, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente viu aí banco contribuindo, mas a gente também tem
já mostramos aqui no nosso programa, gente comum, costureiras se unindo e, por exemplo, fazendo conserto dos aventais num hospital. A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: é fácil organizar o recebimento dessas doações? Eu não digo nem só o valor em dinheiro, não, mas a organização de tanta gente querendo ajudar? Olha, o que a gente tem visto no Brasil e tem surpreendido bastante nós aqui da associação é realmente essa mobilização. Tem diversas plataformas que a gente chama de crowdfunding, que é onde as organizações conseguem colocar os seus projetos e angariar diversos doadores, pessoas físicas, para os projetos. E são doações bastante democráticas, né? Valores começam muito baixo, enfim, então é uma participação que toda a população consegue se doar e contribuir com essas iniciativas. A dúvida muitas vezes é que a pessoa que quer doar, quer fazer a doação, tem dinheiro para isso, mas não confia se vai doar para uma campanha séria, se o dinheiro vai chegar a quem realmente precisa ou se vai ter um engraçadinho do outro lado pegando o dinheiro dela. Como ter essa certeza? Olha, eu recomendo as campanhas que estão listadas aí no monitor. Tem uma lista de todas elas que são de organizações idôneas. Então, normalmente, quando você entra, por exemplo, nessas plataformas que tem de doações online, que reúne várias campanhas e várias organizações, elas já passaram por um processo de crivo, ou seja, elas são formalmente constituídas, estão com as suas obrigações em dia e traz mais segurança para o doador. Então, eu recomendo as campanhas que estão listadas aí no monitor, porque elas têm uma estrutura e a gente, de fato, já consegue ver não só a mobilização, mas o benefício social que está sendo gerado, ou seja, elas já estão entregando o serviço, o bem que elas se propuseram para a sociedade. Como a gente falou, o impacto econômico dessa pandemia vai durar por muito tempo ainda, certamente vai entrar pelo ano que vem. Você acha que essa empolgação das doações, dessa solidariedade toda, continua ou fica só nesse primeiro momento que a gente está falando tanto do coronavírus? A gente está sentindo nessa mobilização que ela vai ter um impacto mais duradouro na cultura de doação do país. A gente está percebendo um movimento inédito, um engajamento muito grande e que a gente espere que isso crie um residual, sim, que a sociedade se mantenha solidária e apoiando aí para os desafios do pós-crise, os grandes efeitos que você mesmo falou agora, do impacto econômico que isso vai ter. Então, e até a gente pretende também, de alguma forma, ajudar isso, o Movimento por uma Cultura de Doação, no dia 5 de maio, vai fazer uma campanha para celebrar as doações que já estão sendo feitas, né? Ou seja, esse marco inédito que a gente teve no país, de tamanha solidariedade e mobilização da sociedade num momento de crise como esse. Então, com isso, a gente espere valorizar, que a sociedade reconheça a importância de se ajudar, de ser solidário com o próximo. Muito bom. Márcia Woods, da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. Eu falei isso no Jornal Hoje, no sábado, repito agora. A ciência e a solidariedade é que vão salvar a gente nessa pandemia, ou pelo menos ajudar a gente a enfrentar melhor essa tempestade toda. Muito obrigado, Márcia. Vamos direto agora para o estúdio do Jornal Hoje, conversar com a Maria Júlia Coutinho e saber quais os destaques que o Jornal Hoje mostra para a gente hoje. O JH mostra para a gente hoje. Maria Júlia, bom dia. Oi, Márcia, tudo bem? Ciência, solidariedade e informação correta, né, Márcia? É isso Excelente. Aí. Boa tarde. Boa tarde não, bom dia para vocês todos. Olha só, Márcia, vocês sempre falam, a gente sempre fala aqui, né, do Ceará, vocês falam aí também que é um dos estados mais atingidos pelo novo coronavírus. Pois é, hoje tem uma iniciativa muito bacana por lá. Uma faculdade de Fortaleza decidiu antecipar a formatura de estudantes de medicina, enfermagem e fisioterapia. Aí você pode pensar assim, mas então vai ter cerimônia de formatura, aglomeração? Nada disso. Essa formatura vai ser no estilo drive-thru, agora no começo da tarde, e a gente mostra essa formatura diferente no JH. O Jornal Hoje também vai falar de um dilema para os pais que têm filhos em escolas particulares. O que fazer agora que as aulas estão suspensas? Os pais têm direito a desconto?
Aulas online contam como reposição? São muitas dúvidas, a gente vai esclarecer tudinho, Márcio. E aí eu até lembro ontem o pronunciamento do presidente francês, Emmanuel Macron, que falou que as aulas têm que voltar, né? A quarentena foi estendida lá, mas tem que voltar principalmente para as crianças de escolas públicas, porque tem muita desigualdade, né? As da particular podem ter aulas online, mas as escolas públicas, e aí isso aumenta aí o fosso de desigualdade entre essas crianças. Sem dúvida nenhuma, mas eu alargo aqui essa discussão falando que a educação não vai ser a mesma depois disso. Eu não sei se as crianças estão aprendendo como deveriam estar aprendendo à distância, por mais que as escolas se empenhem, as escolas que podem se empenhar, as crianças que têm acesso à informática, as que não têm acesso, pela pobreza que vivemos nesse país, nem se fala, o prejuízo vai ser muito maior, mas para todas, no geral, eu tenho um pouco de dúvida se a gente está conseguindo manter o nível de educação que a gente deveria ter. Mas essa é uma questão que a gente vai ver no futuro. São muitas questões para o futuro, né, Márcio? Já parou para pensar nisso? É isso, Márcio. A gente fala também do auxílio de R$600, daqui a pouquinho no JH. Importantíssimo. Maria Júlia Coutinho, sempre brilhando aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigada, um beijo. Até a próxima, querida. Até a próxima. A gente continua aqui para responder as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A Liliane, meu marido foi diagnosticado há 14 dias com a Covid-19. Há 5 dias eu estou com falta de olfato e paladar. Devo procurar um hospital? As pessoas devem procurar o hospital quando tiverem sintomas que preocupam, e basicamente esse sintoma principal é a falta de ar ou a incapacidade de fazer o que normalmente a pessoa faz. Então, só pelo fato de não sentir olfato, de não sentir cheiros e de não sentir o gosto das coisas, a pessoa não precisa procurar o hospital. É certo que ela está com Covid, né? Muito provável. Que o marido pegou e ela está com esse sintoma que é tão prevalente entre as pessoas. Exato. Cristina, precisamos ensaboar as mãos por 20 segundos ou mais. E a louça? Basta ensaboar e enxaguar em seguida? Ou temos que deixar de molho no detergente por algum tempo? Olha, eu acredito que lavar a louça também por 20 segundos, pelo menos 20 segundos já é suficiente. Assim como lavar as mãos. Uhum. É uma pergunta boa essa. Ananda, moro em apartamento e meu vizinho está infectado. Devo fechar as janelas? Que cuidados devo tomar? Não, a gente não tem nenhuma evidência de que o vírus consegue sair de algum lugar e passar para outro ambiente sem que alguém ou alguma coisa faça, né, leve esse vírus até lá. Então, o fato de ser um vizinho de apartamento, em princípio, não tem nenhum problema. A Angelane, meu filho é transplantado há 1 ano. Ele também está no grupo de risco? Com certeza, Angelane. Independente do transplante, seja ele órgão sólido ou transplante de medula óssea, ele é um paciente imunocomprometido. Então, sim, ele está no grupo de risco. A Marcele, quais os cuidados que os profissionais de home care precisam ter? É necessário que esses profissionais usem máscara N95? Essa é uma pergunta muito importante também. Os profissionais que trabalham em assistência domiciliar, eles devem ter 2 cuidados. Na verdade, precisa ter um cuidado consigo, porque eles são expostos eventualmente a ambientes em que pode haver a presença do vírus, e eles também podem eventualmente contaminar aquelas pessoas que eles estão cuidando. A N95, a rigor, ela é indicada para quando vai haver algum tipo de procedimento que gere, né, algum tipo de aerossol ou gotícula. Então, em princípio, não precisa, mas se houver a N95, como muitas vezes os pacientes que estão em regime de assistência domiciliar precisam de alguma ajuda ou não têm, às vezes, controle sobre a produção de gotícula, pode ser útil, sim. A gente encerra aqui o nosso programa agradecendo ao Dr. Daniel Prestes, infectologista, e Dr. Carlos Jardim, pneumologista. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Foi ótimo. Obrigado. E antes de encerrar, a gente atualiza os números de hoje da Covid-19 pelas totalizações das secretarias estaduais de saúde. Nós temos 23.955 casos e 1.361 mortes. Aqui no telão, você está vendo os casos de doença dia a dia. Começamos no dia 17 de março com 1 morte e até ontem, 13 de abril, tivemos 105 mortes, um aumento de 6,1% em relação ao dia 12 de abril. É isso, gente. A gente fica por aqui. Você pode rever o combate ao coronavírus no Globoplay. Você assiste agora as notícias do seu estado. Boa tarde e sempre lembrando, lave bem as mãos e fique em casa.